Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Hoje estamos aqui mais uma vez, nesta manhã, reunidos e convidamos você para participar conosco aí. E o Evangelho de hoje que nós vamos meditar é de Mateus 15, 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximavam-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falar, os aleijados serem curados, e os coxos andando, e os cegos enxergando. E glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora, como fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tens? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que aqui nos reunimos para meditar e refletir a Palavra de Deus, a Palavra de Deus que hoje nós ouvimos nos chama a atenção para nós deste primeiro momento. Jesus, ele ensina as pessoas, ele subiu ao monte para pregar, para anunciar a Palavra de Deus, anunciar o Evangelho da salvação. Depois levavam a ele, como disse a palavra para nós, muitas pessoas com algumas dificuldades de enfermidades, e Jesus assim curou todas essas pessoas. Levaram até ele, ele as curou, tocava nelas e as curava, sendo cegos, mudos, aleijados, coxos, como nós ouvimos na palavra aqui, todos esses que foram apresentados, levados até Jesus, ele os curou. Em um outro momento no Evangelho, Jesus percebe que eram pessoas simples, humildes, pobres, necessitadas, que estavam ali, mas não tinham nem o que comer, não tinham nem com o que saciar a sua fome. E com certeza eram pessoas que vinham de muito longe, de distâncias longes, e diferente de nós hoje, que temos muitos meios de locomoção, lá naquela época muitas pessoas andavam, a forma deles se locomover era de pé. Então, ele exigia muito mais um esforço físico do que hoje nós. Nós aqui, para irmos uma cidade vizinha aqui, é coisa de minutos, mas se fôssemos de pé, era dias, né? E assim era o povo de Jesus, na época dele era assim. Então andavam muitos, né? A grande maioria, 90%, andava de pé, com exceção de alguns que tinham alguns animais que andavam, né? Um animal lá no jumento, uma coisa assim, num camelo, que eram os animais que tinham na época de Jesus. E cavalo quem tinha eram os romanos só, então não era da cultura judaica isso. Então, para a gente entender isso, Jesus percebe essa necessidade dessas pessoas. E aqui ele vai provocar os seus discípulos, perguntando para eles, né, o que eles tinham para oferecer para essas pessoas. E é interessante que enquanto Jesus pergunta para os discípulos o que eles tinham, ou quantos pães eles tinham para dar de alimento para aquelas pessoas, os discípulos estão preocupados com o que eles não têm. Estão preocupados em justificar para Jesus que eles não têm pão para todo mundo, eles não têm o suficiente para todo mundo. E Jesus não está perguntando o que está faltando, ele está perguntando o que eles têm. Não está perguntando, falta quantos pães? Ele não perguntou isso para eles. Mas os discípulos estão dizendo que não tem para dar aquilo que Jesus está pedindo.
E é interessante que vai aparecer aqui 7 pães e alguns peixes, diz a palavra, 7 pães e alguns peixes. E é interessante que os discípulos que achavam que precisava de muito para dar um pedaço de pão para cada uma daquelas pessoas, Jesus não precisa de muito, ele precisa apenas daquilo que temos. E é isso que a gente precisa aprender. Acho que esse é o grande ensinamento que o Evangelho hoje nos ensina para nós. Nós temos um costume muito errado. Às vezes ficamos lamentando, reclamando, murmurando, resmungando por aquilo que nós não temos. Ficamos lamentando aquilo que não temos. E esquecemos de louvar e agradecer por aquilo que temos. E é isso que Jesus quer ensinar hoje para nós. Os discípulos reclamavam, lamentavam porque não tinham pão suficiente para todo mundo. Então ficavam olhando para aquilo que faltava, enquanto que Jesus olhava para aquilo que tinha. E a partir daquilo que ele tinha, ele transformou, ele multiplicou aqueles pães, aqueles peixes em muito, para dar um pedaço para cada um. E no final ainda diz que recolheram 7 cestos de peixe e 7 cestos também de pães. Para mostrar assim para nós que para Deus não precisa de muito. Deus não quer o muito da minha vida, e muito menos Ele quer a sobra da minha vida. Certo? Nós estamos muito acostumados em achar que para a gente poder ajudar alguém a gente precisa ter muito. Quando eu tiver muito dinheiro, quando eu tiver isso, aí eu vou ajudar. Não, você nunca vai ajudar, porque você nunca vai ter muito. Quanto mais você tem, mais necessidades você vai ter. E também não devemos ajudar com aquilo que está nos sobrando. A sobra não é caridade. Então a gente precisa entender isso. Deus não precisa do meu muito, mas também não precisa da minha sobra. Deus apenas precisa daquilo que eu tenho. Não importa quanto. E é com isso que Ele quer trabalhar, e é com isso que Ele quer fazer a sua obra acontecer na nossa vida, através daquilo que cada um de nós temos. Foi com isso que Jesus fez a multiplicação dos pães, com aquilo que eles tinham. Os discípulos achavam que precisavam ter muito ou até ter de sobra para poder fazer aquilo que Jesus estava pedindo. E Jesus mostra para eles que não é assim. É com o que eles têm que Ele quer fazer a sua obra acontecer. Que o Senhor nos ajude também a entendermos isso na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a Bênção do Dia, aqui na Vale FM, com o Padre Elisandro Scarsi.